Então, agora a gente vai revisar essa parte da prova que fala sobre cascata de coagulação, adesão plaquetária e hemostasia. Então, a gente vai começar falando do endotélio. O que a gente precisa saber sobre o endotélio? O endotélio, ele vai ser uma barreira física. Ele é anticoagulante. Então, o nosso endotélio, ele é anticoagulante. Ele quer que o sangue ele seja fluido. Então, no nosso sangue a gente tem as plaquetas. As plaquetas, elas não podem se ativar sozinhas, elas não podem estar toda hora ativadas de qualquer maneira. Então, para evitar que ela seja ativada, o endotélio ele tem alguns produtos, que vai ser a PGI2, a NO e o ADP, que é a adenosina difosfatase, que é quem vai evitar que é quem vai inibir a agregação plaquetária. Então, elas fazem isso para evitar que a todo momento você esteja passando por um processo de coagulação. Então, o que acontece? O nosso endotélio ele é uma barreira física. É uma barreira física, por quê? Porque no endotélio tem as camadas, que tem a camada subendotelial, e nessas camadas você tem colágeno, fibras de colágeno. Quando essas fibras de colágeno são expostas, você vai ter a agregação plaquetária. Então, o que acontece? As plaquetas. Para a gente entender essa parte, vamos falar antes das plaquetas. As plaquetas, elas são formadas por um citoesqueleto, grânulos, a GPI e a GPI 1 e a GPI 2. Essas duas são importantes. Por quê? Porque é o que acontece. Quando a gente tem uma lesão no endotélio, então você vai ter um endotélio lesionado, vai expor a camada subendotelial. E aí você tem sangue a todo momento passando por essa região. Deixa eu desenhar que fica mais fácil da gente entender. Então, o que acontece? Você vai ter aqui o endotélio. Qualquer lesão que tenha nesse endotélio, então qualquer coisinha que lese esse endotélio, você vai ter a exposição da camada subendotelial. Nessa camada subendotelial, você vai ter colágeno, fibras de colágeno. E o que acontece? Nessa região, você tem o fator de von Willebrand. No endotélio, a gente vai ter aqui o sangue circulando. Quando tem essa lesão, você vai ter as plaquetas se aderindo nessa região. E como elas vão se aderir a essa região? As plaquetas, elas têm esse fator, que é o GPI-1. Esse GPI-1 vai se ligar com o fator de von Willebrand. Quando ele se liga com o fator de von Willebrand, acontece a degranulação. Essa degranulação é necessária para que tenha a ativação plaquetária. E aí forme uma rede para para fazer hemostasia primária. Então, o que acontece? A adesão plaquetária vai ser a ligação do GP com o fator de von Willebrand, que está na matriz subendotelial. Já a ativação plaquetária vai ser a degranulação, que é quando você libera os fatores procoagulantes e aumenta a superfície de adesão. Então, quando você libera os grânulos, então, que tem os conteúdos do grânulo, que vai ser o ADP, que vai ser o ADP, o ATP, a serotonina e o tromboxano, você forma o tampão plaquetário. Então, esse é o processo das plaquetas que a gente precisa gravar. Então, o que a gente precisa gravar aqui? O endotélio é uma barreira física que serve para proteger o nosso endotélio, serve para proteger que você tenha direto uma coagulação. E das plaquetas, que o que acontece com as plaquetas? Elas passam por dois processos, que são a adesão e a ativação plaquetária. Lesou o endotélio, vem mais plaquetas para essa região. As plaquetas vão se aderir por meio da ligação do GP com o fator de von Willebrand. Quando eles se unem, você vai ter a formação do tampão. E aí, quando isso acontece, você tem a adesão e a ativação. O que acontece? Quando você tem a chegada de mais plaquetas, elas vão começar a se unir. E para essas plaquetas se unir, é necessário o fibrinogênio. Então, você vai ter a união do fibrinogênio com a GP2. Quando une GP2 com fibrinogênio, você tem mais plaquetas. Então, você vai ter uma adesão, uma ativação plaquetária maior. Então, nisso, agora a gente vai falar da hemostasia. A hemostasia primária é o que a gente acabou de falar até aqui. É a formação do tampão plaquetário. Então, tem todo esse processo que a gente acabou de trazer. Então, aqui, o que acontece? Você vai ter uma lesão. Essa lesão, então você teve uma lesão
ou vai ter um estímulo neurogênico reflexo, que vai fazer com que haja uma vasoconstrição. Aqui você tem as fibras de colágeno, essas fibras de colágeno começaram a ficar expostas, fibras de colágeno ficou expostas, plaquetas estão no sangue, plaquetas vão se unir por aqui, por meio da ligação do fator de von Willebrand com a GP1, uniu, teve a agregação. E o que acontece? Teve a adesão plaquetária. Quando teve a adesão plaquetária, uniu GP1 com o fator de von Willebrand, mudou a forma, liberou grânulos. Quando libera esses grânulos no sangue, esses grânulos são liberados, você vai ter o recrutamento de mais plaquetas. Essas plaquetas vão começar a se unir. Aqui, elas começaram a se unir por meio da ligação da GP2 com o fibrinogênio. Essa agregação forma o tampão hemostático. Então, esse é todo o processo da hemostasia primária, que o final dela é formando o tampão hemostático. É isso que você precisa guardar dessa parte. Agora, na hemostasia secundária, vai ser o sistema de coagulação, que vai ser toda a cascata de coagulação, que tem duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Mas o que é a cascata de coagulação? A cascata de coagulação é um conjunto de reações enzimáticas que vão amplificar, que combinam com a formação de um coágulo de fibrina insolúvel. Então, cada passo da reação dessa parte da cascata vai ser necessário três coisas: uma enzima, que é um fator ativado, um substrato e um cofator. Então, quais são os elementos necessários para a cascata de coagulação? Enzima, substrato, cofator. E aí a gente divide a via em extrínseca e intrínseca. E aí a gente vai ter exames que vêm em cada via. Então, o tempo de protombina, que é o TP, o exame TP, ele vai avaliar as proteínas da via extrínseca. Já o TTP, que é outro exame, ele avalia a via intrínseca. Então, você tem um exame para cada via. E aí a gente vai falar agora, mostrar cada passo a passo dessa via. Então, como começa a via? Vamos começar pela via extrínseca, porque é a via mais rápida. Então, o que acontece na via extrínseca? Na via extrínseca, você vai ter uma lesão. Então, aqui é necessário que haja uma lesão. Então, lesionou. Quando lesionou, você vai ter nas células, as células endoteliais, elas vão começar a expressar na membrana o fator 3. O fator 3 também é conhecido como tromboplastina. Esse fator 3, ele foi exposto e agora ele vai começar a se ligar com o fator 7. E aí, esse fator 7, ele vai se unir com o cálcio. Fator 3 mais fator 7, junto com o cálcio, vai ativar o fator 10. Então, fator 3, 7 mais cálcio, chega no 10. E aí, esse 10, quando ativado, ele está nas duas vias. Podem ver que ele é um intermediário dessas duas vias. Então, essa parte é exclusiva da via extrínseca. Então, isso que a gente acabou de trazer, fator 3 com 7 mais cálcio, é exclusivo da via extrínseca. Agora, da via intrínseca. Na via intrínseca, a gente vai ter o fator 12, começando com o fator 12. O fator 12, ele vai para o 12A, que vai para o 11, que vai para o 9. E aí, o que acontece? O fator 9 com o fator 8, juntou o fator 9 com o fator 8. Esse fator 8, ele é exclusivo apenas dessa via intrínseca e ele é quem está ligado com a hemofilia, a deficiência dele está relacionado com a hemofilia. Então, quando você junta 9 com 8, você ativa o 10. Então, para eu ativar o fator 10 na via intrínseca, eu preciso da união do fator 9 com o fator 8. Para ativar o fator 10 na via extrínseca, eu preciso do fator 3 com o fator 7. Então, grava apenas esses fatores. Como você vai ter ativação na via intrínseca e como vai ter ativação na via extrínseca. Apenas da via intrínseca, o que você precisa gravar? Fator 9 com fator 8. Gravou esses dois? Você vai para a via extrínseca. Qual fator eu preciso lembrar? Fator 3 com fator 7. É isso. E aí, perguntando, o fator 8. Se colocar uma questão, fator 8, você tem que pensar, sacar qual via que está falando, é a via intrínseca, porque o fator 8 é exclusivo dessa via. É exclusivo, só encontra nessa via. Então, ativou o fator 10.
O fator 10 vai para o 10A. E aí o que acontece? Esse fator 10 com o fator 5, então você vai ter o fator 10 com os cofatores 5 e o cálcio, vão potencializar o fator 2. E aqui a gente chegou na parte principal, porque juntou o fator 10 com o cofator 5 e o cálcio, você vai potencializar o fator 2, que é também a protrombina. Ela ativada, quando você passou por todo esse processo da cascata, você ativa essa protrombina, ela vai formar a trombina, que é quem vai ativar esses outros fatores, que vai ser o fibrinogênio. E aí, por meio dessa trombina, ela faz a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, protrombina ativada forma a trombina, que faz a conversão do fibrinogênio em fibrina. E quem estabiliza esse processo para evitar que você tenha uma coagulação muito intensa vai ser o fator 13. Então, o fator 13, ele vai estabilizar esse processo. Então, vai estabilizar todo esse processo para evitar que tenha uma coagulação muito extensa. Então, dessa daqui, então a gente já viu a cascata de coagulação. O que precisa gravar? Fator 9 com 8, eu tô na via intrínseca. Fator 3 com 7, eu tô na via extrínseca. Caí no fator 10. Caiu no fator 10 se liga o fator 5, que junto com o cálcio vai potencializar o fator 2, que é a protrombina. Fator 2 ativado vira trombina, que é quem converte fibrinogênio em fibrina. Quem regula esse processo todo é o fator 13. Então, é isso que a gente precisa saber da hemostasia secundária. Então, é isso que a gente falou tudo ali. Então, você tem duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Via extrínseca, fator 3 com fator 7 mais cálcio ativa fator 10. Via intrínseca, você vai ter todo um ribuliço, mas aí você vai ter a união do 9 com o 8 mais cálcio que ativa o fator 10. Ativou o fator 10 com cofator 5, fator 10 com cofator 5 e cálcio, vai ativar o fator 2, que é a protrombina. Protrombina ativada vira trombina. Trombina converte fibrinogênio em fibrina, que é quem vai formar uma rede, como se realmente uma rede estável para fazer um coágulo frouxo. Então, esse é o que vai formar o coágulo, que é a fibrina, estável forma todo o coágulo, que é o trombo. Então, como eu controlo essa via? Então, os fatores principais, o fator mais simples vai ser a diluição. Então, à medida que o fluxo sanguíneo passa, ele vai lavando esse coágulo. E aí também tem a cascada fibrinolítica, que vai ser a fibrinólise, que o que acontece? Você teve todo esse processo, protrombina, virando trombina, fibrinogênio, fibrina, agora você precisa desfazer. Como você vai desfazer isso aí? Para você desfazer, o que acontece? Você vai ter deixa eu ver, aqui. Para você fazer esse processo, você vai ter o plasminogênio, que é um anticoagulante. Ele vai ser clivado em plasmina, que é quem realmente vai fazer a fibrinólise. Então, quem realiza a fibrinólise? A plasmina, que vai ser por meio do plasminogênio, que é clivado e vira a plasmina. Então, esse é o processo principal para você ter a fibrinólise, que vai desfazer aquela rede de fibrina que a gente acabou de ver. Então, isso é o que você precisa gravado. Dessa parte é isso, é basicamente isso. Então, o que a gente viu? A gente viu que tem uma lesão endotelial, que gera uma agregação plaquetária, que essa agregação plaquetária, ativação plaquetária em si forma um coágulo frouxo, que é a hemostasia primária. A hemostasia primária forma um coágulo frouxo. Cai na hemostasia secundária, que é quando você forma rede de fibrina, que tudo aquilo que a gente viu, trombina, convertendo fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina vai formar um trombo, que é aquela rede totalmente estável que a gente viu. Esse trombo, ele tem que ser diluído, porque ele não pode ficar lá para sempre. Ele dilui como? Pela fibrinólise, por meio da conversão do plasminogênio em fibrina, em plasmina, que faz a fibrinólise. E aí o que acontece? Para eu ter uma trombose, eu vou diminuir esses anticoagulantes e aumentar os coagulantes. Então,
tem que entender essa via para entender trombose, para entender aterosclerose.